Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do duelo de hoje entre Fortaleza e Bahia pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza que está na terceira colocação com 49 pontos e o Bahia que está na sexta colocação com 42. Então, nesse momento, Fortaleza no G4, que é o grupo da Libertadores, e o Bahia no G6, que nesse momento é aquele tá na parte do grupo dos times que vão para pré-Libertadores. E na minha opinião, no jogo de hoje não tem favoritismo, porque a realidade é que a gente não sabe qual time que o Fortaleza vai jogar, né? Como que o Fortaleza vai jogar na noite de hoje. Se é o Fortaleza que estava 15 jogos sem perder até o jogo contra o Botafogo, jogando bem, ou Fortaleza que vem jogando após a partida contra o Botafogo. Porque contra o Botafogo, mesmo jogando mal, mesmo jogando bem, o Fortaleza perdeu, né? Mas jogou bem. Agora, depois do Botafogo, não. Depois do Botafogo, o Fortaleza vem jogando mal. Teve até uma partida que jogou razoavelmente contra o Atlético Paranaense. Um ponto foi válido fora de casa, mas teve alguns jogos aí que o Fortaleza não jogou bem. Então a gente não sabe como o Fortaleza vai jogar nessa noite. Em contrapartida, o Bahia tem alternado aí no campeonato altos e baixos, né? Mas vem de uma vitória, vem de um triunfo, né? Como diz os torcedores tricolores, né? Vem de um triunfo sobre o Atlético Mineiro, onde ganhou por 3-0. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Disso, será? O time não vence há 4 jogos e já na próxima terça-feira decide parte da temporada contra o Corinthians. E aí? O Leão joga a toalha no Brasileiro, onde a vaga Libertadores está mais palpável, ou vai para o tudo ou nada na Sul-Americana? O Bahia, contra o Galo, o tricolor tirou proveito dessa coisa de atletas poupados. Venceu bem e ficou naquela posição da tabela que faz sombra a times como São Paulo, Flamengo e ao próprio Fortaleza. É o duelo dos gigantes do futebol nordestino. Uma pergunta na tela, Júlio. Fortaleza virou o fio? Será? Não, o Fortaleza está oscilando. Porque se a gente responder que sim para esse virou o fio, isso quer dizer que o Fortaleza precisa renovar o seu elenco, que tem muitos jogadores que já não podem mais estar lá. É uma pergunta honesta, por exemplo, para alguns jogadores do Flamengo, né? Uma parte do elenco do Flamengo, porque outra parte acabou de chegar. Não é justa para o Fortaleza, eu acho. Acho que o Fortaleza está vivendo um momento de oscilação na temporada. Ele tinha conseguido resultados melhores do que a bola que estava jogando. Bateu ali uma liderança de campeonato que ninguém esperava, talvez nem o próprio Fortaleza. A gente sempre destaca isso. É muito difícil ser o Fortaleza, porque você viaja muito, muito mais que os outros. Passa muito mais horas em avião. Não tem viagenzinha perto. Nem essa aí para jogar com o Bahia é perto. Não tem viagenzinha perto para que nem o Fluminense, né? E o Botafogo, que a gente estava citando, vai para São Paulo, vai para BH. Belo Horizonte. São voos de meia hora, de 40 minutos. Então, o Fortaleza, ele sempre sofre com deslocamento. E olha, Tomás, a gente se acostumou a ver o Fortaleza nos últimos anos com um elenco tão equilibrado, tão balanceado, que essa história de time reserva, time titular, nunca existiu muito com o Vojvoda. Isso né? É verdade. A gente sempre teve uma certa dificuldade, né? Para identificar, né? Para fazer essa conta. Hoje foram tantos titulares, foram tantos reservas em campo. Ele conseguiu montar um elenco em que os jogadores de cada posição têm um nível muito parecido. Claro que o Lucero é melhor do que... Mas enfim, o nível é muito parecido. E ele consegue jogar com isso. Então, eu imagino que o Fortaleza vai enfrentar o Bahia com o melhor que ele tem. E se tiver que abrir mão de alguma coisa, abrir mão de jogar contra um Corinthians e Itaquera precisando ganhar de 2 gols de diferença. O brasileiro é muito mais palpável para o Fortaleza acabar num G4 da vida. A gente já viu as informações do GC, 3 jogadores, entre eles o Brits e o Pikachu,
não eram nem opção no último jogo do Fortaleza contra o Atlético Paranaense. Eles estavam suspensos. Mas além desses 3 jogadores, outros 5 ou 6 titulares, agora me foge, se foram 8 ou 9 no total reservas em campo. A gente fez essa conta um dia aqui. Mas muitos ficaram de fora. Contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense. Eu concordo com você. Eu acho difícil o Vojvoda, como queiram, de novo escalar um time com 8 ou 9 jogadores diferentes do que aqueles que começaram a partida terça-feira no Castelão contra o Corinthians. Precisa se recuperar. O time precisa se recuperar, o Fortaleza vinha de 21 jogos de vencibilidade no Castelão, eram 13 vitórias consecutivas, e não é porque perdeu do Corinthians que quebrou o encanto. Exato. Perdeu do Corinthians e continua muito forte em casa. Aconteceu uma derrota. O Bahia, eu acho que teve... O Bahia, acho que decepcionou um pouquinho naquela eliminatória contra o Flamengo, na Copa do Brasil. Não tanto no jogo de volta no Maracanã, mas mais no jogo de ida em Salvador, quando acho que podia ter tido mais ambição para buscar o resultado que lhe desse melhores condições para lutar pela vaga. E aí teve um adversário perfeito para se recuperar, né? Emocionalmente, que foi um Atlético Mineiro reserva. O Atlético Mineiro não está jogando bem nem com os titulares. O que dizer dos reservas? O Bahia foi lá, deu uma cacetada 3-0, se recupera no campeonato. É um confronto direto, viu, Tomás? Por Libertadores o ano que vem. E são os 2 times mais fortes do Nordeste, com todo respeito ao esporte, que tem uma história mais rica do que a do Fortaleza. Mas nesse momento, os 2 grandões do Nordeste são esses aí. Vitor Cuesta deve substituir o Canu, que está suspenso. E, apesar da imagem do Vô, eu vou dar uma pergunta sobre o Rogério Ceni. Você disse, o Bahia decepcionou na eliminatória contra o Flamengo. O Bahia, de uma certa maneira, também decepcionou a sua torcida contra o Vitória no Campeonato Baiano. Eu não me lembro qual foi a equipe, se foi CRB, mas qual a equipe menor CRB, na Copa do Nordeste, evitando essa final. O que pra mim foi uma zebra. Mas pênaltis. Assim, zebra e injustiça. Com todo respeito à torcida do CRB, mas era um jogo pro Bahia golear. O Rogério Ceni, ele que não vive um momento tão badalado como já viveu, inclusive quando treinava o próprio Fortaleza, mas você entende que ele em breve estará sendo elogiado como a gente elogia, por exemplo, o Vojvoda? São técnicos do mesmo nível? O Rogério é, de fato, um dos melhores técnicos do futebol brasileiro na atualidade? Eu gosto do Rogério, mas ele tem um aspecto que vai dificultar a vida dele, que é muitos jogadores não se sentem confortáveis com o Rogério. Isso não é lenda, né? Isso é coisa que a gente sabe que acontece mesmo. Agora, quando a diretoria banca o Rogério e o jogador de futebol é muito mimado, né? Quando o jogador entende que não adianta ele ficar fazendo biquinho porque aquele cara vai continuar lá, ele muda de atitude. Então, esse ambiente, quanto mais profissional for o ambiente, melhor para o Rogério. Quanto mais largado ou oba-oba ou de fofoquinhas ou de queda de braço entre... Vamos comparar assim, ó. Quanto mais Real Madrid for o ambiente, melhor para o Rogério. Quanto mais PSG for o ambiente, pior para o Rogério. Quanto mais as panelinhas mandam e interferem em decisões de diretoria, pior para o Rogério. E me parece que no Bahia, ele conseguiu, assim como no Fortaleza antes, né, nas passagens dele, ele está encontrando um ambiente em que ele tem o apoio dos novos donos e da diretoria atual para fazer o trabalho dele. E aí o jogador não fica mais de coisinha, sabe, Tomás? E outros jogadores passam a querer ir para lá porque gostam desse ambiente mais profissional. Você me perguntou se Vojvoda versus Ceni. Eu acho que o Vojvoda é um treinador que pensa mais fora da caixa. Eu enxergo no Vojvoda uma capacidade maior do que a do Ceni de extrapolar o óbvio de um jogo de futebol e tentar fazer coisas diferentes. Mas em termos de trabalho, de conhecimento, equipe de trabalho, me parece que eles estão num nível muito parecido. Só o palpite, Júlio, pra gente fechar e ir pra Flamengo e Grêmio. Acho que Fortaleza vai ganhar, vai se recuperar. Mas é um jogo difícil, hein? Difícil dar esse palpite. Difícil. Eu ia de Fortaleza, mas como você palpitou Fortaleza, só para ficar um pouquinho diferente, que eu tô indo sempre atrás dos seus palpites, 1-1 Fortaleza e Bahia. É oficial, meu... Fortaleza e Bahia é o jogo dos reencontros. Primeiro, Fortaleza e Rogério Ceni. Um reencontro sempre muito especial. Rogério Ceni, um dos principais técnicos da história do tricolor do PC. Aliás, Fortaleza sempre tem muito trabalho diante de Rogério Ceni.
O Fortaleza só venceu o técnico Rogério Ceni em uma oportunidade. Em 7 confrontos até aqui, foram 3 vitórias do Rogério Ceni, 3 triunfos, já que o Rogério Ceni agora está no Bahia, 3 empates e 1 vitória apenas do tricolor do PC. E o outro reencontro, não menos importante, esse bem interessante, é o reencontro entre Fortaleza e Caio Alexandre. Esse aqui, Caio Alexandre, que quando estava no Fortaleza tinha uma forte identificação com a torcida, mas aí na primeira oportunidade ele foi para o Bahia e saiu de uma maneira muito conturbada. Uma vaia grande eu tenho certeza que ele vai receber na Arena Castelão. Mas eu estou curioso para saber como é que vai ser o desfecho do jogo. Será que o Fortaleza vence e Caio Alexandre sai caladinho? Ou será que Caio Alexandre vai dizer é o esquadrão, não tem jeito, em plena Arena Castelão? Empate. Vai dar Palmeiras. Grêmio vence. Vai dar São Paulo, 2-0. Botafogo ganha. Vai dar Galo. Jogo de vitória do Fortaleza. Cuiabá ganha. Vai dar Criciúma. Empate. Corinthians Atlético Goianiense. 2-0 Corinthians. Vitória e Juventude. 1-1. Fluminense e Botafogo. 2-1 Botafogo. Fortaleza e Bahia. 2-1 Fortaleza. Atlético Mineiro e Bragantino. 1-0 Atlético. Vasco e Palmeiras. 2-1 Vasco. 2-1 Palmeiras, desculpa. Criciúma e Atlético Paranaense. Criciúma 1-0. Cuiabá e Cruzeiro. Cruzeiro 2-0. Grêmio e Flamengo. 1-1. São Paulo e Internacional. 2-2. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, é hora de paivicar e cravar os resultados. Corinthians e Atlético Goianiense. Corinthians vai vencer em casa, 2-0. Vitória e Juventude. Empate, 1-1. Fluminense e Botafogo. O Fluminense joga esse clássico e empata, 1-1, esquentando a parte de cima da tabela. Fortaleza e Bahia. O Fortaleza empata, 2-2 com o Bahia. Atlético Mineiro e Bragantino. O Galo vai vencer o Red Bull Bragantino por 1-0. Vasco e Palmeiras. Nossa, que jogo, hein? Vamos em empate, 2-2. Grêmio e Flamengo. O Grêmio vai conseguir vencer o Flamengo por 1-0. Cuiabá e Cruzeiro. Vitória do Cruzeiro fora de casa, 2-0. São Paulo e Internacional. O São Paulo vence por 1-0. Criciúma e Atlético Paranaense. Vitória do Criciúma por 2-1. E depois é o Arnaldo. Eduardo Tironi, então vamos lá. Palpites, Vitória e Juventude no Barradão, 16 horas. 1-0 para o Vitória. 2-1 para o Vitória. Massa. Paulo. O professor Boina tá sem Tá sem áudio, Paulo. Ficou sem palpite. 1-1. Pô, 1-1. Arnaldo. Meu Deus do céu, hein, cara. Agora os caras pegaram, fecharam minhas colunas, tipo o jogo da velha, né? Vai, Arnaldo. 1-0 pro Vitória. 1-0 isso? Vitória. Eu também posso palpitar ou não? Claro, evidente. Juventude ganha esse jogo de 2-1. ousadia. Eu podia contar com o seu palpite, o que você acha? Não? Meu e o seu. Pode contar. Eu tô aqui visitando e tal, não vou palpitar aí nessas regras, tá? Corinthians. Na Arena Corinthians em Itaquera. Uma espécie de. Eu vou com a do Pedro, já falei, já fechei com a do Pedrinho. Mas vamos ver o Tironi lá, primeiro. De meca do futebol. Tironi, qual que é o resultado dessa partida? Pro Corinthians, vai? 2-0 para o Corinthians. Olha só. Rodrigo Vessoni. É um bom palpite, mas só para diferenciar, 3-0. Uau. Paulo. Eu vou ganhar sozinho. 1-1. Rapaz. Você tá louco. Olha, quase derrubou o Pedro. Nossa, aqui. mas que secada. Arnaldo. Eu vou no Pedrinho, ele falou pra eu ir com ele 4-0 Sport Clube Corinthians Paulista. Sensacional. Vai ser 4-1 para o Corinthians, com o Depay não fazendo gol. Vamos na sequência. Fazer um gol de pênalti. Ó, no Maracanã, Tironi, clássico, Fluminense e Botafogo, em 18h30. Rapaz, isso é jogo, velho. 1-1, Fluminense e Botafogo. 1-0 Botafogo. Paulo.
2x1 Botafogo. Arnaldo. Putz. Empata também 0x0. Para mim, o Fluminense ganha de 1-0. Que isso? Amanhã também à noite. Amei. Olha aí. 21 horas, Fortaleza. Jogo E também. que jogo, hein? Que jogo. Eduardo. 1x1. 2x0 Bahia. Rogério Ceni Paulo. Fortaleza, hein, meu? Pra mim é 2x2. Arnaldo. Ninguém vai botar um Fortaleza em casa, é só 2x1 pro Fortaleza. É um bom palpite. Para mim, Fortaleza ganha de 1-0. No domingo, em 16 horas, o Galo recebe o Bragantino, Tirone. Galo deve ser reserva, né? 1x1. 2x1 pra faquinha de bolo de rocambole. 2x1 Bragantino. Paulo. 1x1 também. Cara, Rapaz, e aí? os caras, eu vou ficar com os mandantes. 1x0 pro Galo. Vai ser 3-1 pro Galo. Maré Garrincha, domingo, 16 horas, Vasco e Palmeiras, Eduardo. Vasco e Palmeiras. 0x1. Palmeiras ganha pra você? 0x2. 0-2? Que é isso? O cara não confia no Vasco. Paulo? 0x2. Vou com o meu querido O Vespa. negócio, pelo amor de Deus. Arnaldo. Você vai na coluna 1, eu vou dar um empate. Você vai dar um empate? Eu te dou a coluna 1. Tá bom. 1x1. O Vasco ganha de 2-1 esse jogo. Na Arena do Grêmio, 18h30. Grêmio e Flamengo, Eduardo. Como é bom o Campeonato Brasileiro, hein? Rodada dos empates, 1x1. Tá na retranca, hein, Tirone? 0x0. Paulo. 2x1 pro Grêmio. Arnaldo. Eu não vou botar a coluna 2, não, agora. Vocês querem... Qual vai ser o time reserva do Flamengo, hein? Cara. Não vai ser reserva. Eu também acho que não vai ser. Ele ter não vai ter como ir com reserva. Nossa. Forte. Dá 2x1 pro Grêmio. É? É. Flamengo ganha de 2-1 esse jogo. Eu tô contando com o seu palpite também. Pode tá, contar. beleza. Você sempre fala diferente do meu, a gente junta os dois depois. Isso aí. No Morumbi. Morumbi tem a temperatura sempre exatamente aquela de Paris. Aliás, um abraço para o Raí, que está sempre conosco aqui na programação do Band Esportes. Eduardo, São Paulo Internacional no Morumbi. São Paulo reserva, Banguzinho, Internacional vindo com tudo, 0x0. 2x1 para o Colorado. Massa. Eu vou no Tiras aí, 2x1 Colorado. Não. Tiras não, eu dei 0x0. Eu tô com o Bala aqui, ó. Vocês não querem que o Bandante ganhe jogo nenhum. 1x0 pro São Paulo na marra, gol de pênalti do São Paulo, 1x0. É isso. É um bom resultado para o São Paulo. São Paulo ganha de 2-1 amanhã, domingo, tá? Você vai fazer um diferente, mano? Não, eu não ia. Cuiabá e Cruzeiro na Arena Pantanal, domingo 18h30 também, Eduardo. 1x2. Cruzeirão, né? 1x0 para o Cruzeiro. Vitória do Cruzeiro, aliás, na Sul-Americana, hein? 1x0 para o... 1x1. 1x0 para o 1x1. 1x1, então. 1x1. Arnaldo. O Bala aqui, ó. Vou com o Bala. 1x0 Cuiabá. 1x0 pro do Bruno Alves de cabeça. Tá bom. Enferrou. Esse jogo vai ser o seguinte, vai ser... o Bala, pô. Esse jogo vai ser 2-1 pro Cuiabá, hein? O Bala tá me deixando em situação desconfortável com os demais companheiros. Hilse, domingo às 18h30. O Eduardo, o Trema foi extinto, né? Acho que pelo novo acordo ortográfico, mas quando é nome próprio tem essa trema aí. Heriberto Hilse, tá? Assim como tem trema o nome do Miller. Alguém jogou mais com a camisa 7 que o Miller do São Paulo, Eduardo Tironi? Não, jogava demais o Miller. Que jogador. Palpite, 1x1. 1x1. 1x0 Criciúma. 2x1 para o Criciúma. Arnaldo.
Nossa, tá péssimo pra palpitar hoje, meu. Vocês estão me deixando... 1-1 também, Bala? 1-2, vai. 1-2, vou na coluna 2. 1-2. Aí o Criciúma se ferra, hein? Aí acabou. Aí o Vessone sai na Paulista, acabou. É isso aí. Então 1-2. Então vai dar Criciúma 2-0. Eduardo Tironi, muitíssimo... Então tá aí, pessoal, foi os palpites para essa rodada de número 27 do Campeonato Brasileiro. Teremos aí o Vitória enfrentando o Juventude e teremos o clássico tricolor entre Fortaleza e Bahia. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.